exaltado o nome de Jesus. Nós temos esta semana, meus queridos, por título Jejum. Por título Jejum, aonde estaremos trazendo leituras da palavra de Deus em nome de Jesus. Iremos dar início aqui à leitura em Mateus, capítulo 6, versículo a partir do 16. Mateus, capítulo 6, versículo a partir do 16, que está escrito assim: E quando jejuar, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram os seus rostos para que os homens pareça que jejuam. Em verdade, vos digo que já receberam o seu galardão. Porém tu, quando jejuares, unge a tua cabeça e lava o teu rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas a teu Pai que está em oculto, e teu Pai que vê em oculto, te recompensará. Amém? Saúdo os irmãos com a saudosa paz do Senhor, ao irmão Danilo que está aqui conosco, ao irmão Quirino, ao irmão Hércules, ao irmão Caetano, ao irmão Fernando, que hoje não pôde estar conosco no momento bíblico, mas Deus já mandou aqui o irmão Hércules para estar conosco. Nosso irmão Maciel está fazendo falta, nunca mais o vi. Também aproveitar o momento para a convocação do irmão Clóvis, o levita Clóvis, ao nosso irmão Robson também. Nós estamos aqui no aguardo, em nome do Senhor Jesus. E aqui o livro de Zacarias, capítulo 7, versículo 3, e o versículo 7, e o 9 e o 10, que diz: perguntavam aos sacerdotes que estavam na casa do Senhor dos exércitos, e aos profetas: continuaremos nós a chorar com jejum no 5º mês, como temos feito por tantos anos? E no 7 ele disse: não ouviste vós as palavras que o Senhor pregou pelo ministério dos profetas que nos precederam, quando jejuaves, quando em Jerusalém estava habitado e em paz com as suas cidades ao redor dela, e o sul e as campinas eram habitados? E o 9 diz: assim falava o Senhor dos exércitos: executai juízo verdadeiro, mostrareis bondade e misericórdia, cada um ao seu irmão, não oprimais a viúva, nem o órfão, nem o estrangeiro, nem o pobre, nem intente cada um em seu coração o mal contra o seu próximo. Irmão Hércules. Amém. Apenas deixarei o versículo que está em Esdras, capítulo 8, versículo 23, que diz assim: nós, pois, jejuamos e pedimos isso ao nosso Deus, e moveu-se pelas nossas orações. Amém. Oremos em nome de Jesus. Senhor Deus maravilhoso, bendito, exaltado Deus. Em nome de Jesus. Aqui, meu Pai, meu Deus, estamos, meu Pai, meu Deus, alegre, meu Pai, por nós estarmos aqui, meu Deus, tendo o privilégio, meu Pai, de ler um versículo, meu Pai, ler uma palavra, meu Pai, meu Deus. Meu Deus, usa, meu Pai, cada um de nós, meu Pai. Meu Deus, faz, meu Deus, cada ouvinte está atento à tua voz, meu Pai. Oh, meu Deus grande, é o que nós pedimos, meu Pai.
diante do Pai, do Filho e do Espírito, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai, dá o conhecimento, o entendimento da Tua palavra, meu Deus. Louvado seja Deus. Amém. Irmão Hércules, meu querido, fique à vontade. Aleluia. Sério. Meu Deus. Amém. Aleluia. Até 10 e 21. Amém. Meus irmãos, iniciamos aqui. Aí, baixa um pouquinho. Vocês... Que ficado nessa microfonia porque está dando som. A importância de um jejum na vida do cristão. Pelo que eu tenho um pouco de experiência de um jejum, como acabamos aqui em Josué, capítulo 8 e o versículo 23, que diz assim: nós, pois, jejuamos e pedimos isso ao nosso Deus, e moveu-se pelas nossas orações. O jejum em si, em nossas vidas, a importância da nossa vida cristã, se olharmos a Bíblia tem vários relatos da importância do jejum na vida do cristão. Agora, como é que nós devemos jejuar? Como é que nós podemos conduzir o jejum? Há mais ou menos 4 tipos de jejum. Se tiver a mais, eu vou citar pelo menos esses 4. Jejum esse que é o jejum, que quando a gente vai jejuar, é de total, sem beber, de total forma, que a gente não pode ingerir nada, beber água, ingerir nada. Esse tem a forma de jejum. E tem um outro jejum que a gente pode ingerir água. E tem outro jejum que a gente pode jejuar comendo legumes. Esse é o jejum que Daniel fez, que quando ele bebeu água e legumes, é um do jejum. E o outro jejum, que é o terceiro, que é o jejum esse, que é o jejum quando a gente vai sexualmente, que a gente pode ter um jejum entre esposo, com isso sendo casados, claro, que é quando a gente estamos casados, a gente tem entre conversa, o marido e mulher, tem aquele curto tempo, período que a gente fica sem ter o ato. Mas dessa forma, você não pode prolongar muito. Mas você tem que ter concordância com o seu cônjuge. E tem o jejum, que é o 4º jejum, que eu não sei se eu falei, que é o jejum completo. Jejum esse, que tem esses 4, você pode escolher disponível para você. Isso vai de propósito. E tem o jejum em si, o que a gente, no nosso corpo, a importância do jejum em nossas vidas, até de uma forma cientificamente falando, que o nosso corpo em si, ele necessita de um jejum. Que ele jejum esse, que quando a gente faz jejum, nosso corpo fica precisando desse jejum. Mas há uma diferença que é um jejum, que é um jejum em propósito com Deus. Eu li um certo livro, que quando a gente vai jejuar, a gente fica, isso acontece geralmente com todos nós, que nós ficamos com a cabeça doendo. E esse livro diz que quando eu estava lendo esse livro, quando a cabeça fica doendo em si, é que a gente está precisando, irmão Catiano. É um dos sinais. E muitos ele diz em si, que quando está com a cabeça doendo, diz assim que está precisando parar, mas não é. É porque a gente está precisando desse jejum. Esse jejum, quando a gente faz o jejum em si, ele fica tirando todos os tóxicos que nós temos no corpo. Toda a toxicação, todas as coisas do nosso corpo fica tirando através de jejum. É quando a gente vai fazendo isso tem, eu acho interessante é o seguinte, que o jejum que nós propomos para Deus,
serve até bom para a nossa saúde, ó. Até o nosso sacrifício em si, em jejum, é para a nossa própria saúde. Até isso, o próprio Deus fez isso para a gente, ó. Aleluia. É para nosso bem, da nossa saúde. Mas só que, como o irmão Catino leu o versículo, só que o jejum em si, a gente não pode demonstrar que nós estamos jejuando. A primeira coisa que a gente tem que fazer, quando a gente vai jejuar, acorda, meio-dia, esse jejum pode ser em si, de meia-noite, a partir de meia-noite, vai o meio-dia, vai até meia-noite do dia seguinte. É um dos meio-dia. E o jejum, quando a gente faz um jejum prolongado, você só pode ficar, se você querer jejuar de forma prolongada, seja sem beber água de forma completa, você só pode fazer isso em 3 dias. Passar de 3 dias, isso sendo que se você vem aguentar, claro. Se o seu jejum em 3 dias, você não pode deixar de beber água após os 3 dias. Os 3 dias de jejum que você estiver fazendo esses 3 dias, se você quer prolongar mais, você tem que tornar a beber água. Porque o seu corpo está precisando sem ingerir esse beber água. Você não pode passar desses 3 dias não sem beber água não. Se quiser passar é até 3 dias, que é o jejum completo. Isso é que através do jejum, que em várias passagens bíblicas, que a importância do jejum vem a vitória do cristão. Ou seja, não venha pensar que o poder está no jejum, viu? O poder está em Cristo. O jejum é apenas um sacrifício que você está querendo fazer. Isso nos leva a nossa carnalidade quando nós jejuamos. O desejo da nossa carne não vai ter aquele hábito mais em você. Porque você está sacrificando a carne com o jejum. E aquele pode, talvez, do decorrer do nosso dia a dia cristão, aquele desejo que você tinha, que é normal da carne, você não vai ter mais. Aquele sacrifício que você fez vai lhe ajudar a vencer aquela tentação, aquele desejo que porventura você venha a ter. Esse é o sacrifício, o jejum que você vai ajudar você a suportar isso. Uma coisa que isso que é curioso, muitos falam, que eu não concordo, os irmãos não sei se vão concordar comigo, é dizer que a oração tem poder. E eu não concordo por isso. Quem tem poder é Jesus. A oração em si é importante, é nós dialogarmos, pedimos a Deus, é se humilhar perante Ele. Quando nós se humilhamos, Deus ele vai manifestar o seu poder através da oração. Aleluia. Através da nossa oração. E não em si que o jejum e a oração tem poder, não. É Deus que ele manifesta o poder. Louvado seja Deus. E lá em Jonas, quando Jonas pregou lá na cidade de Nínive, que toda a cidade ia ser destruída, o rei convocou um jejum e a oração e se vestindo de saco. Toda a cidade toda. E através do jejum e a oração, Deus fez ouvir a oração daquele povo, o arrependimento que aquele povo teve e teve a vitória. Louvado seja Deus. Até aqui, meus queridos, Deus nos concedeu. Os vão. Rapaz, eu acho que um pouco que eu estudei da linguagem portuguesa, alguém jogou a vírgula. Puf! Meu Deus, o senhor colocou vírgula, estava tão bom aqui escutando, meu irmão Aqui no livro em Zacarias, onde nós lemos, aquele povo naquela época, estava jejuando, estava buscando, mas Deus não estava recebendo, ao ponto de Deus perguntar, vocês estavam fazendo para quem? Aí ele disse, por que não ouviu a palavra
dos ministérios dos profetas, que foi onde nós vimos. Assim farais o Senhor dos exércitos, executais juízo, verdade, mostrais a bondade, a misericórdia a seu irmão. Não oprimas a viúva, nem o órfão, nem o estrangeiro, nem o poder, e nem o pobre, e nem mal contra, nem intente cada um em seu coração o mal contra o seu próximo. O qual eu, em rápido tempo, meditando em poucos minutos, o poder que tem o jejum, não que o jejum tenha o poder, mas o poder que ele tem de nos aproximar de Deus. Por que, irmão Vinícius? Porque com o jejum, nós, como nosso irmão Hércules diz, nós se esvazia da carne. Aí aqui eu, em um rápido tempo, fazendo umas anotações, o jejum na vida do crente tem que ter um propósito, irmão Caetano. Mas neste propósito, ele não pode deixar de fazer como fez. Tem que deixar a essência maior do propósito de um jejum, que é a oração e a meditação da palavra e o louvor. Por que o louvor? Hebreus 13:15 vai nos explicar que é um louvor dado para aqueles, que é um sacrifício de louvor a Deus, através daquele que nós chegou a aproximar de Deus, que foi aceitar a Jesus. Então o jejum, ele tem que ter um propósito de louvor a Deus. E Deus não recebe um jejum de qualquer jeito. Ah, mas eu estou jejuando, eu passo 3 dias, 3 noites, 20 dias, 50 dias, 100 dias. Mas Deus não aceita de qualquer jeito. Por isso que Deus falou, para quem você está jejuando? Para quem é este propósito? Louvado seja o nome do Senhor. E porque o propósito de jejum deve ter oração. Eu concordo com o Eco de dizer que não é a oração que tem o poder, mas você vai falar com quem tem o poder. Porque se você não fala com quem tem poder, não é a minha oração que vai ter poder, mas vai ser o meu joelho e o jejum que vai fazer o poder chegar até mim. Por isso que Marcos 5:29 vai falar que certas caixas do espírito maligno só vai sair com poder se jejuar e orar. E aí eu boto a vigilância. Porque tem gente que ora, jejua, mas não vigia. Aí perde. Aí fica um jejum de tolo. Passa o dia todinho jejuando, mas na mente, no coração, quer maquinar o mal contra o seu irmão, quer amaldiçoar o seu irmão. E aqui Jesus vem repreendendo aquele povo e fala, para quem é este jejum? Aí a Bíblia também fala, a Bíblia não, eu ocasionei aqui, mas pelos versículos bíblicos nos ensina, a meditação da palavra de Deus. Glória a Deus. Uma importância muito grande de um jejum de propósito com Deus, com a meditação da palavra, irmão Caetano. Porque é um equilíbrio. Vou ter oração, meditação e vigilância. Porque se faltar um desses, não vai servir. Imagine Vinícius orar e jejuar, mas não tem a palavra de Deus na vida. O que adianta, irmão Vinícius, ler a palavra, jejuar e não ter vigilância? Glória a Deus. O que adianta eu ter a palavra, vigilância, mas não ter o contato com aquele que tem um poder? Então nos mostra que o jejum tem que ter um propósito. E nesse meio desse propósito, ele tem que ter oração, meditação, vigilância e louvor.
Porque nesse propósito vai servir para nós uma nutrição espiritual. Sem isso, nós não é nutrido espiritualmente. Por isso que eu admiro muito as mulheres de círculo de oração. As mulheres do círculo de oração, Deus derrama poder. Porque está lá, em oração, em jejum, e muitos em vigilância. Aleluia, grande Jesus. Aí Deus tem poder para dar a elas. E com o poder, louvado seja o nome do Senhor, nós faz aceitar a morte da carne. Eu estou mais teológico, né, meu irmão Caetano? Meu Deus. E com isso, com a nutrição espiritual, vem um fortalecimento. Nós não jejua porque nós quer, porque nós necessita do poder daquele que tem para nos fortalecer. Lá em Atos 13:3 nos fala isso. Ele nos dá força para vencer o mal. Lá em Lucas 4:2, quando Deus é tentado, ele jejuou e orou, vigiou e tinha palavra para responder o maligno. Por isso que a importância de o jejum ter louvor, meditação da palavra, oração e vigilância. A Bíblia nos dá também a sensibilidade para ver o Espírito Santo falar. Lá em Atos 13:2, nós vamos ver isso, a escolha. Nós ter a sensibilidade. Por isso que nós necessitamos do jejum na nossa vida. Por isso que Jesus, falando em vários contextos, como foi explicado aqui pelo nosso irmão Hércules, dos 4 jejum, isso tudo é para a nutrição de nós mesmos. Aí uma pergunta que eu sempre ouvi falar, se Jesus, que é Jesus, teve que fazer isso, imagine nós. Uns pobres, como eu digo, pó de terra, fedido, rabugento, necessitamos de estar em jejum e oração. E a maior importância de fazer isso é nunca esquecer da palavra de Deus. O povo jejuava, orava e chegou a perguntar ao sacerdote: nós vamos continuar? Aí vem a palavra de Deus e diz: para quem será esse teu jejum? Se esqueceu da minha palavra. Tanta gente faz a obra de Deus, mas esquece da palavra de Deus. Tanta gente faz tanta coisa dizendo que é para Deus. E não é para Deus. É para o homem. É para mostrar o que não é. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia nos fala também que na nutrição espiritual, com o jejum de propósito, tem a aproximação de Deus. Deus se aproxima de nós e nós aproximamos de Deus. Lá em Daniel 9:3, Daniel viu aquela necessidade. Disse: epa, vou jejuar e virar o rosto para Deus. Aleluia, Jesus. Nos fala também do entendimento espiritual que nós começamos a ter quando nós jejua, quando nós ora e quando nós busca. Nós começamos a ter um entendimento da parte de Deus. Tem gente que não tem esse entendimento. Também, como já foi falado aqui, com isso nós alcançamos o poder derramado da parte de Deus na nossa vida. Nós vemos isso lá em Marcos 9:29. E também para conseguirmos bênçãos da parte de Deus, como fala lá em Mateus 21:22 e Esdras 8:23, lido pelo nosso irmão Hércules, que nos mostra que com jejum e oração, como nós vamos ter uma proximidade maior com Deus, e como nós sempre falamos, quem é mais íntimo, quem busca mais, acha, irmão Caetano. Por isso que a Bíblia diz: bateis e abri-vos-á, buscais,
vai achar. E para buscar a Deus, nós buscamos com vários meios. Mas o meio que a Bíblia nos ensina e é eficaz, que vai esvaziar a carne, deixar o vazio da carne e encher do Espírito de Deus, quando nos busca, quando busca sinceramente e nos aproxima de Deus para chegar até aonde Deus quer. Porque quanto mais jejum, quanto mais vigia, quanto mais ora, quanto mais lê a Bíblia, nós começamos a criar em nós o pensamento de Cristo na nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Eu já vou passar para o irmão Caetano, porque o meu tempo já chegou, a minha porção. Foi até aqui, com vírgula e ponto. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Meus amados, louvamos a Deus por tudo que já ouvimos. Louvamos a Deus por tudo que já foi diante de Deus, transmitido aqui esta noite. Louvamos a Deus porque Ele nos dá assim o esclarecimento, né? Muitas pessoas ficam em dúvida o que é consagrar e o que é o jejum. A semana passada falamos sobre a consagração e esta semana sobre o jejum. Uma coisa que nos frisa muito assim, nos deixa muita atenção, né, irmãos? É que tem pessoas que não faz um jejum, né, por conta que diz que não consegue ficar sem se alimentar. Por alguma limitação no estômago, no organismo, né? Por alguma limitação sobre algum tipo de doença. E ali, pessoas dizem que não jejua, não consegue jejuar. Então, amados, o que dá para entender, amados, também é que a sua limitação não é igual a do seu vizinho aí, né? E cada um tem uma limitação. Então, aquele que pode fazer 12 horas, faça 12 horas. Quem pode fazer 2, 3 dias, faça assim 2, 3 dias. Mas, irmão Caetano, eu não consigo. Eu começo a fazer, e quando é 9, 10 horas do dia, eu já estou, já pela misericórdia, quase desmaiando. E a minha pressão, ela começa a oscilar. Deixa eu te dizer que se fizer com vigilância, com oração e com a perseverança naquilo que quer trazer da parte do Senhor na sua vida, até onde você suportar. Irmão Caetano, eu posso... Sim. O irmão Caetano falando dessa forma aí do organismo, né? Você pode usar uma estratégia. Que estratégia? Por exemplo, se eu vou jejuar, eu aguento até 9 horas. Tá bom, 9 horas. Em seguida eu vou até 10. Aí o seu organismo, ele já vai se acostumando, entendeu? É uma estratégia do jejum, da consagração que você pode fazer. Então eu vou fazer, fiz 10 horas, eu vou fazer até 11 no próximo jejum. Aí com isso, e outra, quando você for fazer o jejum, não vá logo, chegou o jejum, né? Você fez tudinho, aí quem vai entregar aquele sacrifício ao Senhor. Não vá logo para o hambúrguer, não. Porque você fazendo isso, aquele sacrifício que você fez em jejum, o seu organismo já não suporta. Porque tem pessoas que vai logo no hambúrguer, vai lá um hambúrguer, pega um pão, bota lá, tal e tal. Não faça isso não. Pão com queijo e tal, não faça isso. Porque o seu organismo passou um período sem ingerir nada. Faça o seguinte, faça um suco de laranja, tome, beleza, tomou o suco de laranja, aí já fica, o seu organismo já, aí com 2 horas, com meia horinha, aí você já vai lá preparar uma comida mais fortezinha, ingeriu. Assim o seu organismo vai se acostumando. Mas se você for logo para fazer logo um pratão devido ao jejum, não faça isso não. Não faça. Porque senão o seu organismo não vai aguentar por o período que você fez. Isso já é uma estratégia que você pode fazer.
Vai 1 hora, até 10 horas, 11 horas. E assim daqui vai chegar um momento que você vai chegar até 6 horas da tarde, ou até mais. Porque o seu organismo já tá acostumado com aquela estratégia que você fez. Bocatiano. Glória a Deus. Nós temos aqui, amados, na palavra, né, que quando jejuares, unge a tua cabeça, lava o teu rosto, para que não pareças aos homens que jejuas, mas a teu Pai que está em oculto. Irmãos, particularmente, eu vou aqui, temos aqui 12 minutos para concluir, e esses 2 minutos eu vou lhe dizer algo assim. Particularmente, eu não acredito, eu não estou dizendo que é assim, eu estou dizendo que particularmente eu não acredito quando se diz assim: amanhã temos um jejum na igreja e lá está todos jejuando. Eu não acredito. Porque primeiro, se é algo em oculto, se é algo guardado, se é algo que muitas das vezes a mulher, o marido não pode saber, ainda que analise um ao outro assim, mas silêncio, não é? E como ser divulgado, irmãos? Irmãos, eu acredito que vai estar consagrando, vai estar cultuando, vai estar adorando, vai estar, o que eu posso dizer mais? Louvando, exaltando o nome do Senhor, mas jejuando não. Porque sem oculto com o Senhor, e como é que se pode divulgar aquilo que é oculto com Deus? Entendeu, irmãos? Eu acho muito assim, uma falta assim de uma atenção quando se coloca, irmãos. Principalmente nas igrejas. Entendeu? Jejum, está lá, jejum. Está jejuando para quem agora? Que jejum é esse que todo mundo já sabe na igreja? Todo mundo da cidade já sabe. Então não é jejum, irmãos. É um dia de oração. Acredito que quando se há um controle, por exemplo, amados, próximo domingo, estaremos aqui em um dia de oração a Deus, em um dia de consagração, em um dia de entrega, em um dia de sacrifício a Deus. E se você estiver na posição de chegar aqui jejuando, isso faça. Mas estampar para dizer que todos estão jejuando ali, irmãos, é bom se analisar um pouquinho. Porque naquele dia, diante de Deus, não vai estar jejuando. Não vai, irmão. Vai estar fazendo tudo para a glória de Deus. Menos o jejum. Ou alguém queira dizer, não, mas então você vai quebrar a palavra de Deus? Porque sem oculto com Deus, como é que vai estar sabendo a sociedade? Como é que vai estar sabendo o vizinho da igreja que ali, aquele dia, a igreja está em jejum? Em jejum de quê? De não comer pão? De não beber água? Analise. Em nome de Jesus. Parece ser simples. Parece ser muito pouco. Mas tem uma grande profundidade. Medite. Em nome de Jesus, medite. Jejum anunciado é apenas nome. Não é recebido por Deus. Amém? Quer confirmação? Peça a confirmação a Deus. Ore a Deus. E Ele vai lhe revelar. Se realmente, quando se coloca lá na placa, está um dia de jejum, se realmente Deus recebe como jejum. Ele recebe como sacrifício. Ele recebe como, sabe, uma adoração, um cultuar, um louvar, um exaltar, um engrandecer ao nome dEle. O que você está fazendo? Agora, jejuar, olha aqui o dedinho. Não, amados. Jejuar é diferente. Jejuar é você e Deus. Está aqui, amados. Se não fosse assim, não estava escrito. Ó, e quando jejuares,
não vos mostreis contristados, como os hipócritas. Porque, desfigurando os seus rostos, para que os homens pareçam que jejuam, em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Ou seja, você está entendendo que apenas aquilo que você fez e o que você fez já recebeu. Pense nisso. Pense nisso. Dificilmente, meu amado, eu vou esclarecer algo aqui. Dificilmente, a não ser quando eu estou numa escala na obra. Mas se eu não estiver na escala da obra, dificilmente eu vou para a igreja. Eu não estou dizendo que é errado quem vai, mas dificilmente eu vou. Quando se coloca lá jejum, a não ser que eu esteja na escala da obra. Mas não estando, eu prefiro naquele dia estar na minha casa. Porque aí Deus sabe todas as coisas, Ele sonda, esquadrinha e me conhece. E sabe o limitado, greguinho, ceboso, nojento, necessitado dele, carente dele, que eu sou. Então não tenho eu que mostrar a ninguém aquilo que Deus sabe bem da minha vida. Oremos. Bom e eterno Senhor Deus de glória e de poder, exaltado, poderoso, fiel é o Senhor. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, pelos teus filhos, teus servos. Obrigado pela vida de quem está em casa nesse momento. E amanhã vai saber o que é consagrar, vai saber o que é jejuar. E amanhã vai fazer tudo nos conformes. Soberano Deus, continue abençoando em o nome de Jesus. Amém. Louvemos ao Senhor e voltaremos em nome de Jesus. 377.